Bom, pessoal, vou procurar ser o mais breve e o mais simples possível aqui nessa explicação. Então, o tema desse vídeo é sobre os vetores. O que é que são esses vetores? Vamos tentar dar uma olhada aqui em algumas situações que ele aparece e a gente vai entender o que eles são, né? Então, vamos analisar algumas figuras aqui. Primeira figura, nós temos aí esse carro, está numa pista. Junto dele aparecem algumas setinhas, um com um N, um P e um F. Alguma coisa diferente tem aí. Nessa outra aqui nós temos o planeta Terra, um objeto girando ao redor dele, pode ser a Lua. Mais uma vez algumas setinhas aparecem. E por fim a gente tem esse outro aqui, que é uma pessoa puxando uma caixa, né? Então ela faz uma força e mais uma vez as setinhas aparecem aí. O que é que são os vetores então? A gente pode se perguntar, algo em comum entre todas essas figuras? Sim, são representações de fenômenos físicos, só que esses fenômenos, as características deles são representadas por setas. Então os vetores nada mais nada menos do que são essas setas que representam alguns fenômenos físicos, certo? Então estas setas são chamadas de vetores. Então nós temos diversos vetores nessa situação. Temos vetor N, vetor P, vetor F, vetor V, vetor A, vários vetores. Cada um deles tem um significado específico, certo? Então vetores são essas setinhas. Só que não é em todo fenômeno, não é em toda situação que nós utilizamos os vetores. Existem dois tipos de grandezas, as chamadas escalares e as vetoriais. Como no próprio nome diz, os vetores vão estar nas grandezas vetoriais. Qual é a diferença entre elas? Vamos ver agora. As escalares são aquelas que só precisam do módulo para ser entendida, só o valor numérico. Quais são os exemplos? O tempo, a massa, a área, etc. Por exemplo, se eu disser, eu gastei 30 minutos para realizar uma atividade. Eu já entendi que isso representa o tempo. Eu não preciso dizer, eu gastei 30 minutos à esquerda, ou eu gastei 30 minutos em cima, ou 30 minutos embaixo. Eu gastei 30 minutos na horizontal. Não tem condições de dizer isso. Então, o tempo por si só é uma grandeza escalar. Eu não preciso de outra informação além do seu valor. Mas as grandezas vetoriais são o contrário. Além do valor, eu preciso de direção e sentido. Então, todo vetor, assim como toda grandeza vetorial, vai precisar de módulo, direção e sentido para ser entendida. Então, é por isso que é nesse tipo de grandeza que os vetores aparecem. Então, os vetores, aquelas setinhas, só são presentes nas grandezas vetoriais, naquelas que têm módulo, direção e sentido. Por isso que se usa uma seta, porque a seta dá para a gente direção, dá o sentido. É isso que acontece então com a velocidade, com a aceleração, com a força, porque são coisas que possuem uma direção e sentido. Vamos ver aqui nessa figura, que é a mesma que tinha antes. Olha, P aqui é a força peso. O peso do carro é para baixo. Então, representa por um vetor. Esse F daqui, a gente vai estudar isso lá na frente, é uma força de atrito. Ela está para dentro, tá vendo? Ela está aí para a esquerda. Então, é uma força que representa uma direção. E essa aqui é uma força que a gente chama normal. Então, nós temos aqui três casos de força, que são grandezas físicas. E essa força, além de um valor, que eu poderia dizer aqui que o peso desse carro é de 600 newton, por exemplo, de 6.000 newtons, aí tem o valor. Qual é a direção dele? Vertical. E para onde ele aponta? Para baixo. Então, se a grandeza física precisa de uma direção e de um sentido para ser melhor entendida, é uma grandeza vetorial e ela tem que ser representada por vetores, como mostra nessa figura. E o que são os vetores? As setinhas. Certo? Então, vetores são essas setinhas que possuem módulo, direção e sentido. Agora, como é que a gente representa o vetor? É só fazer uma seta de qualquer jeito? Não. Às vezes, quando a gente está fazendo com mais rapidez, até dá para entender assim, né? Mas os vetores têm características específicas, certo? Então, primeiramente, o vetor é um segmento de reta orientado, então ele deve ser representado por uma seta. Então, quando eu tiver uma seta, eu vou ter um vetor. Claro que ele vai ter que se referir a uma grandeza vetorial. Digamos que cada setinha dessa tem que vir acompanhada com uma letra, porque uma letra com uma setinha por cima também indica um vetor. Aí esse vetor aqui representa uma velocidade de um carro.
Então a gente diz que essa velocidade v é um vetor. Aí observe que em cima do v eu tenho uma setinha. Então eu já sei que esse v indica também um vetor. Certo? Aqui nós temos, por exemplo, outro vetor, v2. Então em cima eu tenho uma velocidade 1 e uma velocidade 2 embaixo. Poderia ser um carro em cima, uma bicicleta embaixo. Aí eu pergunto a vocês, são iguais esses vetores? Não, logicamente não. O que é que muda entre eles? O tamanho, principalmente. Então o tamanho do vetor representa alguma coisa. Então, só pelo tamanho eu poderia dizer qual dos dois objetos estava se movendo mais rápido, ou um ou dois. Aquele que tem seta maior representa maior velocidade, aquele que tem a seta menor representa menor. Então a gente pode dizer assim, ó, quanto maior a seta, maior o valor que representa esse vetor e vice-versa. Seta pequena, pequeno valor. Seta grande, grande valor. Agora nós vamos ver as características separadas de cada um desse vetor. São 3 as características. Nós temos o módulo, que é o tamanho do vetor, representado pelo valor da grandeza. Nós temos a direção, que segue a mesma direção da reta formada por vetor, que pode ser vertical, horizontal, inclinada. E temos o sentido, que é o mesmo sentido para onde o vetor aponta. Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo e assim sucessivamente. São essas 3 características que sempre acompanham o vetor: módulo, direção e sentido. Eu tenho aqui um exemplo. Nós temos o vetor D. Como é que eu sei que ele é um vetor? Vê que em cima do D nós temos uma setinha. Então aqui é o vetor D. E ele está sendo representado por essa seta. Então aí eu tenho um vetor D. Certo? Esse vetor poderia estar representando a distância, certo? Uma distância, já que está em metros. Aí nós temos esse vetor aí com uma divisão de 5 partes, cada parte valendo 1 metro. Aí eu pergunto, qual seria o módulo desse vetor? Ah, eu sei, o módulo é o tamanho do vetor. Se ele tem 5 partes e cada parte tem 1 metro, qual é o tamanho total dele? Qual é o módulo então? O módulo vale 5 metros. Então o módulo do vetor é o tamanho dele, é o valor que ele representa, e o valor aí é 5 metros. Qual é a direção então? A direção é a direção da reta. Essa reta é horizontal, é vertical ou é inclinada? Nesse caso aí ela é horizontal. Então aqui nós temos um vetor na direção horizontal. Ele tem módulo 5 e direção horizontal. E por fim a gente precisa saber para onde ele está apontando. Qual é o sentido então? Nesse caso é para a direita. Então essas são as 3 características do exemplo aí que é o vetor D. Lembrando que aí é só um exemplo, existem diversos vetores, cada ocasião tem um vetor diferente e assim sucessivamente. Certo? Módulo 5, direção horizontal e sentido para a direita. Vamos ver agora um outro exemplo. Nós temos agora um vetor V, que está apontando agora numa outra direção, no outro sentido. Pense aí, qual é o módulo, qual é a direção, qual é o sentido desse vetor? Bem simples, né? O módulo é o tamanho do vetor. Qual é o tamanho dele? Ele está dividido em 3 partes. Cada parte vale 2. Se eu somar essas 3 partes, vai dar quanto? 6. Então ele possui módulo de 6 metros. Nesse caso aí, olha que é metros. Direção é a mesma do outro? Não. Qual é a direção nesse caso daí? Vertical. E por fim o sentido. Para onde é que ele aponta? Para cima. Então o sentido é para cima. Então sempre que a gente quer caracterizar um vetor, a gente precisa de 3 informações. O seu módulo, que é o tamanho, a direção e o sentido. E agora a gente vai ver uma aplicação dos vetores numa situação bem simples, certo? É a situação em que a gente vai tratar sobre deslocamento e trajetória. Há uma diferença entre deslocamento e trajetória e a gente vai ver essa diferença agora. O que é o deslocamento? O deslocamento é a menor distância entre o ponto final e o inicial. Então, se eu saio de um lugar e chego no outro, a menor distância entre esses 2 pontos se chama deslocamento. E a trajetória é todo o percurso considerando cada parte percorrida. Vamos a um exemplo, uma situação cotidiana. Digamos não, eu como professor que mora em Arapiraca, vou até o Coité do Noia para as aulas, né? Então eu saio da Arapiraca pela pista e vou seguindo aqui
essa linha azulada. Observa aí nesse mapa, seguindo essa linha azulada. Essa linha azulada vai representar então o meu deslocamento ou a trajetória? A resposta é simples, ela representa a trajetória. Por quê? Porque ela está mostrando todo o percurso, considerando cada parte percorrida, as curvas e assim sucessivamente. Agora, a menor distância, se eu fosse sair de Arapiraca para o Coité, eu deveria ir voando, né? Porque não dá para passar pela pista. Sair aqui de Arapiraca, pegaria uma reta, chegaria no Coité. Essa distância reta, que é a menor distância, a gente chama de deslocamento. E a gente representa o deslocamento por um vetor. Olha ele aí, ó. É uma seta que indica a menor distância entre o ponto inicial e o ponto final. Chama-se deslocamento, porque é um vetor. Primeiro é uma seta, ele tem uma direção, que é inclinada nesse caso daí, né? E ele tem um sentido, que é saindo de A e chegando em B. Veja aí, essa é uma das aplicações dos vetores. Daqui para frente a gente vai ver outros modos de fazer essa aplicação também. Então vejam aí, repitam o vídeo se for necessário, vejam mais situações, vejam vídeo de outros professores se for preciso. E se tiver alguma dúvida ainda sobre esse assunto de vetores, essa parte inicial, entre em contato com o professor. Resolva a atividade, que ela também está bastante simples, e veja se ainda sobrou alguma dúvida, certo? Até a próxima!